cineasta Guilherme, há muitos anos produzindo, no nosso estado do Acre, sua esposa também, que é produtora. Quero agradecer a presença de todos vocês, da Biblioteca Pública também, mais uma vez, na pessoa da doutora Cláudia, toda a equipe, né, porque ninguém faz nada sozinho, é toda uma equipe, todo mundo trabalhando. Agradecer a todos vocês que estão conosco. Então, como eu falei para vocês, depois, se vocês quiserem adquirir esse trabalhozinho das drogas como parte do processo da espiritualidade, com a arte de capa da nossa artista acriana Vitória, um livreto 100% acriano. Tem o outro também aqui, A Dor do Luto por Suicídio, um livretozinho também registrado pela Câmara Brasileira do Livro, né, ISBN, Conselho Editorial e tudo mais. E nesse livreto aqui inclui um protocolo para atendimento de pacientes em luto, né, que existe um protocolo para trabalhar com pessoas em luto. Cada situação é uma situação, né? Cada um tem uma forma de olhar para isso. Para você que está nos assistindo, lembrando que por trás das câmeras está aí o cineasta Guilherme, cineasta acriana, e a sua esposa também, a Adriana. Vejam só, as drogas, elas sempre fizeram parte da vida humana, né? Esses dias mesmo, eu estava conversando com um médico e ele perguntava para mim o que eu achava das drogas, né? Se eu era a favor das drogas. Eu falei, olha, eu não acho nada das drogas. Eu já fui dependente químico 7 anos, já tive uma experiência. E o segundo ponto é que, se eu sou a favor das drogas, ele falando, né? Eu sou a favor das drogas, né? Por que eu sou a favor das drogas? Eu sou a favor das drogas controladas, né? Todos os dias os médicos estão receitando milhares de receitas de drogas controladas. Então, quando existem drogas controladas, nós temos que ser a favor. Mas esse a favor é no sentido de quando a pessoa está no limite. Ela não aguenta, não está conseguindo lidar com a sua vida, os seus sentimentos, com os seus sofrimentos. Não com o modismo que se virou nos nossos dias contemporâneos, de que alguém não pode sentir uma tristeza que ele já vai tomar uma medicação. Não é isso. Nós temos que lidar com a tristeza, nós temos que enfrentar a dor, porque a tristeza é um processo natural, né? Mas estou falando que sou a favor das drogas, da questão da medicação, no caso de patologia, quando a pessoa está doente, que precisa de uma intervenção. E outra, as drogas, elas precisam ser mais discutidas pela sociedade civil, pelas autoridades, porque, como o quadro menciona, se a gente olha para esses olhares, esses olhos que estão aqui, parece que eles estão vivos, né? Como se estivesse olhando de fato para a gente, e de fato estão. Esse quadro é muito interessante porque a autora conseguiu capturar o olhar social. Quando a gente olha para uma pessoa dependente química, a gente olha com um olhar de julgamento para essa pessoa. A gente olha com um olhar de juízo, né? Como se a pessoa estivesse naquela situação porque ele quer e por aí vai. Bom, vejam só. Esses olhares de julgamento, eles não nos ajudam muito, porque não abre espaço para um debate. O olhar de julgamento é uma sentença para aquele que recebe esse olhar. O que abre um espaço para o debate é o que nós estamos fazendo aqui, conversar sobre o assunto, colocando em suspensão o nosso juízo de valor, no sentido de não olhar simplesmente para as drogas, mas olhar para o sujeito que está se drogando e as situações que estão implícitas ali, que levou aquele sujeito àquela situação. Mas para isso a gente precisa
julgar menos, estudar mais, conversar mais, e precisamos despertar a nossa sensibilidade para isso. Porque se só olharmos com olhar de julgamento, a gente perde o foco. É como os médicos estão fazendo. Nos últimos anos, o curso de medicina está sendo um desastre. Por quê? Porque as universidades têm trabalhado muito para formar médicos mecânicos, médicos especialistas em testes laboratoriais, médicos robôs que não estão sendo treinados para trabalhar a sensibilidade em si mesmo para compreender o paciente. O que isso significa? Significa que os médicos estão mais especialistas em trabalhar com máquinas tecnológicas do que especialistas em entender a dor humana. E aí, o que ocorre? Isso é um prejuízo muito grande. Por quê? Porque se o médico não consegue entender a dor do outro, se a sensibilidade dele não está despertada para a dor do paciente, daquele que fala, daquele que sofre, ele vai olhar apenas para o papel que está diante dele. Ele vai focar apenas na doença. Os médicos estão sendo treinados para focar na doença e não no paciente. Isso é um equívoco. Precisamos olhar primeiro para a pessoa, precisamos olhar para o sujeito que sofre, e aí depois estabelecer uma relação com a doença. Porque se você foca só na doença e esquece o sujeito que sofre, é esse o resultado que nós estamos vendo, esse desastre, onde as indústrias farmacêuticas ficam mais bilionárias ainda, porque a indústria farmacêutica funciona assim: a gente não deve criar uma medicação para curar as pessoas, senão a gente não fica rico, e nem deve criar uma medicação que mate as pessoas, senão nós vamos ser processados. Tem que ser uma medicação paliativa para manter as pessoas doentes. E aí dá tudo certo para eles, né? Mas talvez a gente precise falar mais sobre isso, conversar mais sobre isso, para que a gente possa olhar para o sujeito que sofre. Por quê? Quando você pega um diagnóstico, que está escrito aqui, você fala assim: eu sei o que essa doença pode causar no organismo do sujeito. Mas cada sujeito, cada organismo tem uma forma diferente de reagir às doenças. Isso é um ponto interessante. Não só ela atinge a fisiologia, a anatomia do sujeito, como a parte psíquica e espiritual. Então, nesse livrito aqui, eu coloco até 4 pontos predispositores que levam ao sujeito a se drogar. Uma das primeiras necessidades que leva o sujeito às drogas é a espiritualidade. Por quê? Nós aprendemos aqui no Ocidente que espiritualidade e materialismo estão separados. Talvez a gente precise rever esses conceitos. Espiritualidade e matérias estão juntas, estão unidas, estão associadas. Não se pode separar espiritualidade da materialidade, porque a espiritualidade só é possível por conta da matéria. Como é que eu me espiritualizo? Indo para a igreja, indo para um Umbanda, indo para o Candomblé, indo sei lá para onde? Não. Isso não é forma de se espiritualizar, isso é forma de estar em comunhão com outras pessoas, em um culto, em uma reverência, em um fortalecimento. Mas a espiritualidade não acontece no templo, a espiritualidade ela acontece no dia a dia. Quando a gente vai para o trabalho, quando a gente vai para a escola, quando a gente vai fazer uma caridade, sabe? Quando a gente...
No dia a dia é que a espiritualidade está acontecendo. Por quê? Porque é no dia a dia que nós somos testados. E é os testes, as tentações, que vão nos fazer refletir, que vão nos fazer perceber a nossa fragilidade e despertar em nós esse desejo de se expandir, de se superar e de ser melhor. Por quê? Porque nos encontros, quando a gente se encontra com outras pessoas, todo mundo está bonitinho, vestidinho, é só alegria, né? E está tudo muito bem. A gente coloca uma máscara para dizer que está tudo certo. Então ali não acontece muita coisa. Mas, quando eu saio dali, é a oportunidade que eu tenho de me testar ou de ser testado pela inteligência universal. E é quando eu me vejo só. Então, a palavra droga, ela vem do holandês antigo, que significa simplesmente folhas, né? Ervas, que se utilizam para acalmar ou para nos deixar em estado mais acelerado. E por que eu falo que as drogas é uma necessidade espiritual? Porque não tem a ver com religião, tá, gente? Quando eu falo necessidade espiritual, não tem a ver com religiosidade. Tem a ver com... Porque a religião, ela em certa medida nos ajuda, tem um seu valor social, mas na outra medida ela atrapalha, porque ela tenta engessar as pessoas. Então vejam só, e a espiritualidade, ela é liberdade, é uma necessidade de expandir a nossa consciência. Então a nossa consciência é a nossa espiritualidade. A forma como eu olho para o mundo, a forma como eu olho para o outro, a forma como eu me vejo, é a forma como eu me espiritualizo. Então, se a minha consciência, se essa centelha do divino que habita em mim for um pouco apagado, eu vou olhar para o outro com um olhar de julgamento, com um olhar mais nebuloso. Mas Jesus disse, se os teus olhos forem bons, ou seja, se tiver luz na sua consciência, as coisas, todo o teu corpo se iluminará. Não faz sentido Jesus dizer que o corpo será iluminado se o corpo não estiver associado à espiritualidade. Então, como que eu posso aumentar a minha percepção? Através da minha matéria, através das minhas químicas fisiológicas. A neurociência explica muito bem isso, que está dentro de mim. Eu descobri, depois de 7 anos, que existia uma tecnologia dentro de mim que eu poderia acessar e ficar chapado sem precisar usar algum tipo de agente externo. Vejam só, quando uma pessoa se dirige para as drogas, seja qual for, seja por curiosidade, por revolta, seja qual for a desculpa, e a desculpa pode ser sincera, pode ser honesta, mas no fundo, o que está implícito ali, seja uma fragmentação psicológica, é a necessidade de se reconectar consigo mesmo. Sempre que eu busco um agente externo para me auxiliar, é porque a minha psique está fragmentada. Eu estou em sofrimento psíquico, porque a dor ela é física, o sofrimento é psíquico. Então, a psique e o corpo, a matéria, elas estão trabalhando sempre juntos. Então, preciso olhar para a psique, para a matéria e para a minha consciência, que é algo superior, para que eu possa me expandir. Então, quando as pessoas buscam algum tipo de agente externo, elas estão, no fundo, querendo se expandir a nível consciencial, ter uma experiência maior para se sentir melhor. Aí, a gente se pergunta, quando entra no julgamento, mas as drogas são proibidas e não sei o quê. Bom, vejam só. Todos nós fazemos isso no nosso dia a dia.
Todos nós, em certa medida, fazemos isso. Como? A gente toma um café para ficar mais ativo, assim. A gente toma um chá para ficar mais calmo, não é assim? A gente ouve uma música para mexer nas nossas emoções. Muitas pessoas fumam cigarro para diminuir a ansiedade, pelo menos momentaneamente, que daqui a pouco potencializa. Então, todos nós, no dia a dia, fazemos uso de algum tipo de agente externo para tentar se sentir melhor. Nós não somos muito diferentes das pessoas que são dependentes químicas. A grande diferença é que eles têm uma patologia, porque a dependência química é uma patologia, é uma doença que deve ser levada a sério. Aí cabe uma pergunta. Tá, mas isso não é egoísmo da parte das pessoas? É, porque todos nós somos egoístas. Não são só os dependentes, todos nós somos. Tem aqueles que não são dependentes de algum agente externo, como eu falei, mas são puramente dependentes emocionalmente de um relacionamento, de uma amizade. Né? Então, todos nós dependemos de alguma coisa. Agora, como a gente vai dosar isso é o que vai contar. Então, as pessoas que buscam as drogas é porque elas estão obedecendo a uma lei da atração universal. Por isso que as drogas, o cérebro humano é atraído pelas drogas, porque essa atração é espiritual. É uma necessidade de se expandir para poder lidar com a realidade. Muitas pessoas falam assim, mas eu não faço uso de agente externo para me sentir melhor. Mas você se sabota, você se violenta psicologicamente, né? Para fugir da realidade eu me isolo, eu me saboto. O que é isso? Por que você se maltrata tanto? Também é uma necessidade espiritual de poder se expandir, de poder lidar com os seus conflitos emocionais. E aí está incluso o julgamento que a gente faz de uma ação egóica. Por quê? Porque quando eu tento lidar com os meus sofrimentos sozinho e me isolo, eu estou sendo egoísta porque eu parto do princípio de que eu posso resolver os meus problemas sozinho e a sociedade, ninguém pode me ajudar. Agora, num ponto nós estamos certos quando a gente fala, só eu posso me ajudar, porque realmente só nós podemos nos ajudar. De fato, quando a gente apresenta uma disposição para isso. Porque quando uma pessoa não quer se ajudar, você pode pegar a bênção do Papa e não vai surtir efeito, porque a pessoa não quer. Então eu coloquei essa frase aqui do Sadhguru, que é um yoga indiano, ele diz, aprender a ouvir é a essência de uma vida inteligente. Vejam só. Nesse sentido, a gente se pergunta, o que o Sadhguru quer dizer? Olha só, aprender a ouvir é a essência de uma vida inteligente. Vejam só. Desde a infância, nós somos treinados pelos nossos pais, pelos nossos ancestrais, pelos nossos professores, pelos nossos pastores, padres e etc. Que nós temos que ser competitivos, que nós temos que fazer isso, fazer aquilo, que nós temos que olhar para as pessoas, que nós temos que ouvir as pessoas. E isso tem o seu valor até certo ponto. Só até certo ponto. O problema é que isso é uma crença limitante que a nossa mente, o nosso cérebro assimilou como uma verdade absoluta. Talvez não seja uma verdade absoluta. Porque se eu aprendo, eu sou treinado desde a infância a olhar para o meu próximo, a ajudar o meu próximo, a escutar o outro, eu faço só isso a vida inteira, eu devo me perguntar, e qual o momento que eu vou tirar para me ouvir?
É isso que o Sadhguru está querendo dizer. Aprender a ouvir. Não é ouvir o outro. Porque eu só consigo ouvir o outro, de fato, quando eu consigo me ouvir. As minhas necessidades básicas, fisiológicas, psicológicas, mentais, emocionais. Se eu não consigo me ouvir, eu terei sérios problemas psíquicos e de relação na sociedade. Por quê? Porque eu preciso ouvir o que o meu corpo está me dizendo. Eu preciso ter consciência, aí nós entramos na espiritualidade de novo, que é a nossa consciência. São memórias. Existem duas formas de nos expandirmos ou de vivermos. Ou a gente vive de memórias do passado, que se não tiver um equilíbrio a gente cai na depressão. Ou a gente pode acessar a tecnologia interior, que é viver por inspiração. O que me inspira? O que me faz viver de fato? O que me faz sentir bem comigo mesmo? Para isso eu preciso me ouvir. Se você perguntar para muitas pessoas hoje, o que te faz feliz? O que te faz vibrar? Muitas pessoas vão falar assim, eu não sei. Eu ainda não sei. Por quê? Porque está ouvindo o mundo inteiro, mas não está se ouvindo. Por exemplo, a nossa falta de consciência corporal ela é tão grande que existem pessoas que nem sabem ainda qual é a melhor posição de sentar. Aí fala assim, toda vez que eu me sento assim, eu fico toda dolorida, porque talvez essa não seja a forma mais adequada. Você não está se ouvindo, o seu corpo. Se eu não ouço reclamar do meu corpo, eu não ouço reclamar da minha emoção. Eu não ouço reclamar da minha mente racional. Então eu preciso ver como está alinhado meus pensamentos, as minhas emoções, a minha fala e o meu comportamento. Isso é tomada de consciência de si mesmo, é ouvir a si mesmo, como diz o Sadhguru. Se eu não me ouço, eu vou ouvir o que os outros têm a dizer sobre a minha vida. Eu vou me importar tanto com a opinião dos outros que vou deixar de viver a minha vida em função ao que os outros acham melhor. Por exemplo, até para sair de casa é uma luta. Será que o pessoal vai gostar da minha roupa? Será que eu estou bem? O meu cabelo? Bom, eu não estou dizendo que a gente não possa ter vaidade, que a gente não possa se cuidar. Estou dizendo essa dependência de validade da opinião alheia. O que o outro tem a me oferecer se ele disser se eu estou bonito ou se eu estou feio? Algumas pessoas já até disseram para mim em palestras. Fui fazer uma palestra sobre educação em Mercosul, e uma professora se levantou e falou que a minha voz era feia. Eu falei, mas isso é um problema meu? Agora, se a senhora está achando, vai ser um problema seu? Porque a senhora que vai ter que lidar com isso, vai ter que me ouvir até o final, ou então a senhora vai embora. E eu fiquei muito bem, estou muito bem, porque, veja, tem pessoas que sofrem com isso. Ai, a minha voz. Ai, porque eu não sou do jeito que a fulana é. Gente, vejam só. Você não está sendo você. Uma das grandes necessidades humanas, espirituais, que eu falei, é se expandir para se sentir melhor. Ok, mas vejam só. Se você me perguntar qual é um dos pontos que mais gera sofrimento na humanidade, é querer ser o que não somos. Fomos treinados para ser o que não somos. E isso é um desastre.
A prova é que toda hora a gente está querendo a aprovação da sociedade. O que eles vão achar, o que eles vão dizer. E aí a gente vai se anulando para querer ser uma coisa que nós não somos. E isso vai gerar infelicidade. O dia desse eu estava conversando com um senhor de 65 anos e ele me perguntou qual era o sentido da vida. E eu olhei para ele e disse, se você está com 65 anos e ainda não descobriu o sentido da vida, é porque você viveu uma vida desastrosa. E ele falou, nossa, para quem estudou, né, você é muito bruto. Eu falei, não, isso eu chamo ser direto ao ponto, sem floridos. Porque se eu batesse no teu ombro e falasse está tudo bem, inventasse uma teoria, eu não seria seu amigo. Vejam só, o sentido da vida, para quem não sabe ainda, vou lhes dizer, o sentido da vida é viver. Acabou o segredo. Esse é o sentido da vida. Se você pensar, uma pessoa de 65 anos que ainda está com conflitos emocionais, conflitos adolescentes, que isso são conflitos de adolescentes, que não sabem ainda o que é da vida, e buscando, idealizando uma situação. Isso é uma fase, não estou criticando os adolescentes, estou falando que é uma fase. Mas a gente precisa ultrapassar essa fase para enxergar na fase adulta. O sentido da vida é viver, simplesmente. Viver. Agora, depois que você entende isso, que o sentido da vida é viver, a vida fica mais leve. Aí eu vou para a segunda etapa, que é, porque viver eu já estou vivendo, agora, qual é a minha missão nesse mundo? O que faz o meu coração vibrar quando eu faço isso? Quando você faz algo que faz o teu coração vibrar, quando você encontrar algo que você faz com toda a intensidade, aplica uma energia poderosa nisso, você pode trabalhar 15 horas por dia, mas no final do dia você está satisfeito, está realizado, você não está cansado, você não está exausto. Então é isso que você tem que fazer, desenvolver essa missão. Agora, quando a gente não descobre, a gente vai precisar de um agente externo para nos fazer avançar. E aí, quando eu utilizo as drogas sem uma orientação, eu corro um grande risco de ficar preso em um ciclo, porque no fundo a pessoa que se droga, o interesse dela não é pela droga em si, é pelo efeito que ela produz. Mas se a gente puder oferecer algo, porque na vida nós temos que aprender que tudo na vida é uma troca. Até na religião é uma troca. Então tudo é troca. Não estou dizendo que o amor não existe, estou dizendo que se a gente olhar com claridade, com clareza, tudo é uma troca. Então vejam só, como que eu posso ajudar esse sujeito que está mergulhado nessa anestesia? Ele não quer a droga, ele quer o efeito que ela produz, né? Ele quer se expandir, ele quer crescer, só que ele não sabe como fazer isso. Porque tem muitos olhares para ele julgando, você está errado, você não presta, você não quer ser ninguém na vida, você está assim porque você quer. Quando a gente olha com esse olhar, a gente se coloca numa posição que não nos cabe, que já é uma posição de juiz. Então isso não ajuda muito, né? Então a gente talvez tenha que fazer uma substituição, uma troca, trocar as drogas para oferecer uma outra coisa para ele. Só falar, pare com isso, não vai adiantar. Tá, ele para. E agora? Ele pergunta, o que eu vou fazer? Você tem que ter alguma coisa para oferecer. É igual o pai e a mãe que diz para o filho, não faça isso, porque isso é errado. Não faça! Se você diz para ele que aquilo é errado, que não é para ele fazer aquilo, você tem que oferecer uma outra coisa para ele então, uma alternativa. Qual é a forma adequada?
Entende? É preciso substituir uma coisa pela outra. Por quê? A gente sabe, nos anos 80, foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos, 20 anos. É um ponto importante. Não acredite em nada do que eu falo. Eu só tenho uma regra. Todas as aulas que eu dou, eu sempre falo isso. Eu quis falar isso para você. É preciso vocês experimentar o que eu estou falando. Porque uma coisa é alguém falar, outra coisa é você experimentar. Quando você experimenta, algo se transforma. Por que as pessoas dependentes não querem deixar a droga? Porque elas experimentam algo que a nossa vida no cotidiano, ordinária, não consegue oferecer. Então eles querem algo maior. Eles querem transcender. Não é religiosidade. Transcender o nível de consciência, alcançar um estado maior de clareza e de transformação interna. E nos Estados Unidos, na década de 80, foi feita uma pesquisa de 18 anos para se descobrir os efeitos da maconha que tinha estourado. Depois veio outras drogas. E percebeu-se que no nosso cérebro existem milhares de centros receptores da cannabis. O nosso cérebro pode... hoje a neurociência brinca com isso, porque sabe que isso tudo é real. Então, dentro do nosso cérebro, existem milhares de receptores que podem produzir o efeito da maconha, do êxtase, da heroína, da cocaína. Porque todo o processo é químico. E existe uma tecnologia que pode produzir todas essas sensações dentro de nós. Veja que o sujeito é atraído para expandir a consciência, para poder lidar com os problemas da vida, mas se a gente substituir isso por uma tecnologia que está dentro dele, que ele não sabe, ele vai ser transformado de dentro para fora, porque a educação vem do latim, né? A palavra educare, que significa se desenvolver de dentro para fora. O problema é que nós estamos nos contaminando com uma educação falida de fora para dentro. Por que as escolas, os sistemas educacionais, as universidades não trabalham programação neurolinguística já a partir do pré-2? Por que não se trabalha a questão como disciplina, trabalhar como disciplina o desenvolvimento da consciência e da espiritualidade, como está fazendo a Universidade de Belo Horizonte, que agora a Universidade de Medicina de Belo Horizonte é uma disciplina obrigatória trabalhar medicina e espiritualidade. Não é religião. É fazer com que o sujeito pare de olhar um pouco para fora e olhar para ele mesmo e perceber que todo o potencial está dentro dele. Quando eu era mais jovem, hoje eu tenho 120 anos, sou um adolescente, mas quando eu era mais jovem, na época também que eu falei para vocês que eu fui dependente químico 7 anos, a minha esposa sabe, ela não quis me deixar porque ela foi muito generosa comigo. Eu tive uma oportunidade de meditar com um monge 5 dias numa caverna. Porque eu já tinha lido várias literaturas e tinha visto o exemplo de vários sábios, vários gurus que tinham ido para a caverna meditar, e eu queria repetir. Maria vai com as outras, né? Como se, eles fizeram isso para se espiritualizar, eu vou fazer também. Para minha surpresa, eu aprendi que o problema não é na caverna, não é na mata, a questão está aqui dentro. Passei 5 dias feito besta, com fome, com sede, com frio. Eu não vou dizer que não produziu um aprendizado, produziu. Eu aprendi que para se espiritualizar a gente não precisa passar fome, sede nem frio, porque a tecnologia está aqui dentro de nós. A gente só precisa acessar. Mas para acessar essa tecnologia é preciso disposição mental. Eu preciso querer de fato. Porque se eu não quiser, a transformação não virá. Não adianta, ela não virá. Então, vejam só.
Um sinal de inteligência é que você está constantemente se questionando. Os idiotas estão sempre absolutamente certos de tudo que estão fazendo na vida. Isso aí não é eu que estou dizendo, tá? É o Sadhguru. Se você resiste à mudança, você resiste à vida. Porque a vida é sempre um fluxo de mudança e transformação, sempre. E nem sempre as mudanças, os fluxos da vida vão vir de acordo com o que eu penso, com o que eu acho, com o que eu quero. E aí eu vou precisar me adequar, como a água, para entender esse processo. Vai doer? Vai. E qual é o problema? A vida é assim. Mas eu vou ter que aprender a lidar com essa dor e encontrar uma forma de fazer com que ela passe e vá embora. Porque muitas das vezes a gente se apega à dor e não quer deixar ela ir. Vocês sabem disso. Quer ver um exemplo? Quando alguém te magoa, eu não perdoo mais. Eu morro, mas não perdoo. O que você está dizendo para você? Você está dizendo que você está perdendo uma oportunidade de se expandir e está dizendo que você não está disposta a desapegar dessa mágoa, desse rancor, porque esse rancor é muito mais importante do que a sua saúde mental e física. Essa é a mensagem que a gente passa para o nosso cérebro. Então, eu preciso permitir que isso flua dentro de mim. Os drogados, eles vivem muito mais intensamente do que nós, porque eles fazem loucuras, absurdos, para conseguir experimentar aquela sensação, não é assim? Eles não fazem? Eles às vezes até roubam para alimentar o vício, porque eles querem continuar sentindo essa sensação. Então vejam só, quando a sua felicidade depende do que está acontecendo fora de você, você vive constantemente como escravo da situação externa. Por quê? Vocês já ouviram aquela frase? Eu quero encontrar alguém para ser feliz. Isso é um desastre. Você precisa ser feliz para compartilhar essa felicidade com o seu parceiro, com a sua parceira. Se você cria uma expectativa no outro, achando que o outro vai te deixar feliz, vão ser os dois infelizes. Porque você nem será feliz e nem deixará o outro ser feliz, a não ser que ele te deixe. Por quê? Porque eu busco a felicidade externa. Uma prova de que existe essa tecnologia dentro de nós é que, quando você olha para uma criança, você percebe, nenhuma criança chega para o pai e para a mãe e diz: mãe, pai, eu quero ser feliz. Elas simplesmente são felizes. Elas são livres. Nós, pais, é que às vezes ultrapassamos os limites e começamos a aprisioná-las. Por que as crianças não querem ser felizes? Porque elas já são felizes, elas nem sabem o conceito de felicidade, elas simplesmente vivem intensamente. A grande questão é, eu tenho de descobrir o que me satisfaz, porque hoje as possibilidades são tão grandes, a gente pode fazer tanta coisa que a gente se perdeu nessa carta de baralho e não sabe mais nem o que fazer. No passado era diferente, nossos pais diziam, tem que ser isso, tem que fazer aquilo. Hoje não. Hoje as possibilidades são enormes e você não sabe o que escolher, então de alguma forma estamos perdidos também. São tantas atrações, são tantos atrativos, e a gente precisa ver não o que eu acho mais bonito, mas aquilo que me satisfaz, aquilo que me torna melhor enquanto ser humano. Veja, eu coloquei aqui o ópio, né, a maconha. No Egito eles fumavam maconha já, tomavam chá há milhares de anos. Né? Na Índia, há mais de 12 mil anos, 5 mil anos, já fazia uso da maconha, do ópio. Em todas as culturas que a gente pesquisa, as drogas estão presentes.
E tem mais, todos esses rituais que eram feitos no mundo antigo, eram feitos em cerimônias religiosas. Por quê? Porque, como eu disse no início, as drogas é uma atração espiritual. Nesse meu livreto aqui, As Drogas como Parte da Espiritualidade, eu cito aqui um pesquisador, Shimon Beiron, que é um pesquisador israelense da Universidade Hebraica de Tel Aviv, Israel. Ele esteve aqui no Brasil, pela Unicamp, e veio bater aqui no Acre, conhecer o chá do Daime. Ele é um doutor em psicologia comportamental, estudioso das religiões que fazem uso de psicotrópicos, né, de enteógenos, de ervas que produzem algum tipo de estado psicodélico. E ele publicou um livro, uma tese de doutorado, eu também tenho uma tese de doutorado em relação ao daime, né, ao vegetal, na verdade, que é a mesma substância, e a mesma força também que está atuando, seja na barquinha, seja no daime, seja... A mesma força espiritual é que está atuando. Aí vejam só, as pessoas falam assim, tá, mas essas plantas são chamadas de enteógenas porque elas têm uma química que produz uma ação psicodélica. Veja, esse componente nessa planta é apenas uma chave para abrir o portal para aquelas pessoas que estão tão presas nesse plano terrestre e não conseguem acessar a tecnologia que está dentro dela para expandir a consciência. Então, quando ela toma, ela acessa essa ferramenta e consegue ter contato com a própria consciência. A experiência com o chá, eu posso falar um pouquinho, porque eu já experienciei, como falei para vocês, passei alguns anos pesquisando e tomando. Não é nada mais do que uma experiência com a sua própria consciência. Você tem a oportunidade de saudar o divino que está dentro de você. Por que muitas pessoas não conseguem nada daquele Jesus que está pendurado numa cruz? Porque aquele é um Jesus morto, um Jesus falido que não pode fazer nada por você. Nenhum Deus, seja Krishna, seja qual for, Jesus, Alá, qualquer Deus, qualquer divindade, que esteja fora de você não pode fazer nada por você. Veja, para você entender. Obrigado, jovem. A centelha da consciência divina, da inteligência universal está dentro de nós. Um dia desse eu gravei um podcast falando Jesus precisa renascer dentro de você. Aí você fala, mas isso não é um paradoxo? Não. Porque o Jesus, a energia que eu falo, que habitava naquele homem chamado Jesus, que precisa renascer dentro de nós, você tem que acessar um tipo de divindade que está dentro de você. Por que eu estou falando que um Deus que está fora de você não pode te ajudar? Porque ele não conhece a tua dor, o teu sofrimento. Só quem conhece é a tua consciência divina que está dentro de você e sabe qual é a sua necessidade. Quando você acessa essa consciência divina, você consegue se expandir. E aí essa experiência energética, seja de qual Deus for que esteja dentro de você, ela começa a se expandir e começa a criar força de transformação. Mas se você busca uma força externa, os resultados serão poucos. Mas se você parte dessa centelha que há dentro de você, de dentro para fora, isso ganha força. Então esse pesquisador, Shimon Beiron, ele não tem nenhuma religião, mas ele tomou mais de 100 vezes o chá aqui no Acre. E aí, ele disse que, ele publicou uma tese que virou um livro, aí ele diz nesse livro que provavelmente Moisés, para escrever os 10 mandamentos, estava sob o efeito do chá. Claro que isso não passou barato lá em Israel, né? Porque falar isso sobre o maior profeta israelense. E aí ele diz, quando eu estava sob o efeito do chá no Acre, eu cantei com milhares e milhares de anjos. Olha que ele é ateu. Aí ele vem aqui, toma o chá,
e agora publica uma tese dizendo que cantou com milhares e milhares de anjos e ouviu voz de Deus falando com ele. Aí ele fala assim, então provavelmente foi isso que aconteceu com Moisés. Sobre o efeito de chá, ele conseguiu despertar a sua consciência, a sua sensibilidade maior e se conectar com uma sabedoria maior, com uma força poderosa dentro dele, que ele não conseguia acessar no seu dia a dia. Bom, eu não estou dizendo que isso é verdade, eu estou só falando da pesquisa, né? Então vejam só, isso não tem a ver com religião, isso é científica, a neurociência está todos os dias evoluindo e falando, olha, existe uma força, um nível de consciência, de memória, que estão em conexão com o nosso sistema celular, com nossos neurotransmissores, e que não é físico. Veja, é a neurociência que está dizendo. E o nosso sistema celular, nossas células, os nossos neurônios, eles têm a capacidade de desenvolver toda a química necessária para gerar um bem-estar dentro de nós. Aí nós temos que olhar para essas culturas que até hoje fazem uso de substâncias. Aqui também eu coloco outras culturas na África, em vários lugares do mundo. Por exemplo, aqui eu cito a iboga apenas, existem várias. Eu estive em contato com uma pessoa dependente química, e o pai dele é um grande empresário aqui de Rio Branco. Só uma pílulazinha da iboga, que vinha da África, é R$7.000. Porque o filho está mais de 15 anos na dependência química, ele já mandou para todos os lugares que você imaginar, ele já gastou mais de 2 milhões com o filho. Dependência química, gente, é uma doença que só pode ser controlada através de um tratamento psicofísico espiritual. Mas, para ser mais preciso, o tratamento tem que ser psicofísico, socioespiritual, porque ele, quando sai do tratamento, precisa lidar com a questão sociológica, com a sociedade. Não é esse tipo de tratamento que a gente vê que não resolve. Como é uma doença, o nível, eu já trabalhei em vários, quer dizer, que eu falo vários assim, dá a impressão que é muitos, né? Mas 3 centros terapêuticos, casas terapêuticas, e 95% das pessoas que entram lá voltam para as drogas. Entre 4, 3 a 5% no máximo que consegue assim, né? Não se libertar totalmente, porque é preciso que haja uma manutenção disso. Enquanto você não tiver algo que você possa substituir como algo fundante, que a pessoa consiga se retroalimentar, ela volta, porque isso tem a ver com vibração também, estado vibracional. Se a pessoa tem muitos anos vibrando num estado, ele começa a melhorar, mas se ele não tem uma manutenção, ele volta, ele tem uma recaída. Isso acontece na clínica terapêutica, quando você faz tratamento com pessoas que não seja dependente químico, mas dependente emocional, outras áreas também, ela começa a fazer um tratamento psicológico, ela vai, começa a melhorar e ela interrompe o tratamento, porque ela acha que já está bem. Mas o que acontece? Por que ela interrompe o tratamento? Porque ela volta a vibrar baixo de novo. É uma frequência de padrões psíquicos. Então a pessoa vai indo, ela não aguenta e ela volta. Preciso romper esse padrão através de uma manutenção. Então, se os povos do mundo antigo, e até hoje é praticado, o uso de enteógenos para expandir a consciência e se estruturar na sociedade, então parece que isso, de fato, é uma necessidade espiritual de se expandir, de se entender, de se encontrar e de conversar com a própria consciência para poder se entender enquanto humano nesse mundo. Até hoje isso acontece. Mas vejam só. O pai desse menino, desse rapaz, que não é tão jovem, né? Já tem quase 40 anos. Falou assim, olha, eu comprei um potezinho de iboga, pílula, cada uma é R$7.000. Ele comprou 50.
Aí ele falou para mim, o que o senhor acha? Não acho nada. O senhor já comprou, o senhor tinha que ter me perguntado antes de comprar. Não, mas quero saber se vai funcionar. Eu falei, claro que não. Por quê? É preciso uma estratégia de preparação. E saber se o seu filho quer isso, de fato. Porque ele é um escravo. Tem que saber se ele está disposto a fazer essa troca. Não é só chegar e pã. É preciso uma preparação. No atendimento terapêutico com pessoas dependentes químicas, existem duas fases fundamentais. A primeira fase fundamental no atendimento clínico é a fase pedagógica, onde ele passar por um processo psicoeducacional de esclarecimento, de entendimento, de maneira pedagógica mesmo, como se você estivesse alfabetizando uma criança, para ele entender, para ele poder passar para a fase clínica. Se ele for direto na fase clínica, a fase clínica pode ser muito agressiva e ele provavelmente não vai suportar, como a gente tem visto os dados. Resumindo, esse rapaz tomou uma pílula só, de R$7.000. Não gostou do efeito. Ele mesmo que tomou falou para mim, eu não gostei, é uma coisa muito ruim. A onda é diferente. E aí eu falei para ele, mas eu tenho uma tecnologia para você, se você quiser, mas só vai funcionar se você quiser. Que a onda será muito maior do que essa. E eu estou lhe falando com propriedade, porque eu já usei maconha, eu já cheirei cocaína, eu já usei heroína. Mas heroína eu usei pouco porque eu fiquei com medo, porque na veia, 2 segundos eu já estava em outro planeta. Eu falei, égua, que diabo é isso? Eu não quero isso para mim. Isso é muito forte para minha pequena consciência. Veja, eu expliquei para esse rapaz qual eram os passos que ele precisava acessar, fazer, para ele desenvolver essa tecnologia. E aí ele disse para mim, olha, eu não tenho essa disposição para fazer todo esse trabalho.